E aí, meu amigo? E aí, Douglas, tudo bom? Muito bom, cara. Feliz de você estar aqui, cara. A alegria é toda minha, imensa alegria de estar junto com vocês. Tá aqui na família Desascope, nos abençoando aqui em casa, muito bom, cara. Vocês são maravilhosos, enfim, é bom demais estar aqui. Cara, acho que nesse podcast aqui não tinha como a gente começar de uma outra forma, né? Fazendo a pergunta que todo mundo manda e quer saber, né? Tatuagem. Essa é a pergunta que eu mais ouço na minha vida. Sério, de verdade? De verdade, cara. Toda vez que eu abro uma pergunta, a caixinha de perguntas no Instagram, é pelo menos um décimo das perguntas é tatuagem. Eu já sei sua resposta, que é só a de rena, né? É só de rena que é pecado. E feia também. Ah, tatuagem feia. Tatuagem feia é pecado. Entendi. Como é que você começou a fazer tatuagem, essas coisas? Como é que foi essa... Quando eu me converti. É mesmo? Antes você não tinha? Pareça. Não tinha. Na verdade, fora de Cristo, eu tinha medo de fazer tatuagem, porque eu tinha uma perspectiva de que talvez algum dia Jesus me salvaria. E aí eu tinha medo de fazer alguma coisa muito louca, um gnomo, alguma coisa do tipo, enfim, depois na vida adulta me arrepender. E aí quando eu me converti, a primeira tatuagem que eu fiz foi uma tatuagem na barriga, escrita Jesus Cristo, que foi uma espécie de aliança assim, que eu fiz com Jesus na minha conversão. E aí depois ali, enfim, começamos a onda dura e pouco tempo começaram a vir muitos tatuadores para a onda. Eu tinha um tatuador específico que era bem próximo a mim, enfim, que me dava tatuagem de graça e aí eu fui fechando o corpo de tatuagem. Que é caro, né? Uma coisa cara, né? Bem caro, né? Entendi. Mas foi depois da minha conversão. Muito por conta disso, para não me arrepender no futuro. Olha só. Das tatuagens que eu faria. Você tinha quantos anos fez a primeira? Tinha 17 anos. Entendi. E para você, assim, o que significa a tatuagem? Assim? Eu não entendo que eu não tenho nenhuma. Para mim não significa nada. É engraçado isso, porque tem muita gente que supervaloriza a tatuagem. Isso. E tem outros, enfim, que acham que ela... Eu acho que, na verdade, os dois grupos supervalorizam, né? Aquele que é contra e aquele que é a favor. E eu não sou nem do contra nem do a favor, eu sou ali do intermediário. Ainda que eu tenha bastante tatuagem, eu não julgo a tatuagem uma coisa tão importante, por exemplo, ao ponto de causar, sei lá, uma celeuma familiar, porque meu pai não deixa. Eu vejo alguns jovens muito preocupados com isso. Ah, meu pai não deixa parceiro fazer tatuagem, o que eu faço? Não faz nada, enfim, vive a tua vida, isso é menos importante. Ou na minha igreja não deixo fazer tatuagem, o que eu faço? Não faz nada. Enfim, é muito mais importante a vida com a igreja do que a tatuagem. Então eu acho que existe uma supervalorização tanto de quem é contra e como também de quem é a favor, né? E você, por esse tempo agora, assim, você rodou o Brasil inteiro, assim, né? E até alguns lugares fora. Você enfrentou algum tipo de resistência por parte de igrejas ou liderança? Olha, não. Eu não me lembro de alguma coisa específica assim que me causou algum tipo de estranheza. E eu também tô meio que acostumado, não sei, enfim. Talvez no Japão, mas não de igreja, mas por causa da cultura, porque lá no Japão a tatuagem é um utensílio da Yakuza, né? Que é uma máfia japonesa, enfim. Então havia uma estranheza, mas ao mesmo tempo... Os japoneses achavam que eu tinha cara de americano, então eles meio que... Era um rapper americano. Uma coisa desse tipo, enfim. Mas eu nunca sofri uma retaliação, assim, enfim, pelo uso da tatuagem. E olha que eu preguei e prego, enfim, em contextos dos mais diversos, enfim. Sim. Contextos bem presbiterianos, batistas, assembleianos, convenção da Assembleia de Deus, enfim. Mas nunca sofri uma retaliação. É claro, normalmente eles pensam que eu fiz a tatuagem antes de convertido. Entendi. A partir desse podcast pode ser que comece agora. Pode ser que comece alguma retaliação, Legal. Agora, como é que foi esse processo seu de conversão, né? Porque você é um filho de pastor, né? Sim. Você disse que você se converteu com o quê? 17, 16 anos? 16 para 17 anos. Como é que foi esse processo, assim? O que rolou antes? Então, eu sou filho de pastor, meu pai era pastor presbiteriano durante, enfim, toda a minha infância, nasci em São Paulo. E aí meu pai, como no modelo presbiteriano, foi transferido por algumas igrejas e parou lá em Joinville. Você nasceu em São Paulo? Nasci em São Paulo, capital. Nasci no
Hospital Universitário da USP. Fui cobaia Uau. dos residentes da medicina. E aí paramos lá em Joinville. E lá em Joinville, no início da minha adolescência, fim ali da minha infância, enfim, o meu pai desvinculou-se da presbiteriana e iniciou uma comunidade. E eu não atribuo a isso, mas enfim, culminou que foi o começo da minha adolescência e meu pai estava com bastante atividade dentro da igreja e aquela proximidade que a gente tinha na minha infância não tivemos tanto, mas também, enfim, toda a questão da adolescência, assim por diante. E aí no período da minha adolescência eu me corrompi moralmente. Acho que essa que é a forma certa de expressar, porque eu entendo que eu não tinha vida com Deus, mas me corrompi moralmente. E aí fui bem fundo, enfim, numa vida fora do contexto da espiritualidade cristã e assim por diante. E como é que era pros seus pais, assim, esse período, assim? Ele sabia, tipo assim? Ele sabia, mas não sabia a profundidade. Uhum. Não sabia a profundidade disso, assim. Ele tinha uma visão, tanto ele quanto minha mãe, superficial. Sabia que você estava desviado, vamos Exatamente. dizer assim. Mas... assim, volta e meia, sabiam de alguma coisa ou outra, né? Porque eu fui expulso de algumas escolas, então eles sabiam de uma coisa ou outra, enfim, mas não sabia da profundidade do que eu estava vivendo. Mas eles lidaram muito bem, meu pai e minha mãe foram mesmo? muito sábios. Que sentido? No sentido de eles não me afastaram deles. Eles deram um espaço seguro em que eu ainda os amava, confiava neles. amado. E aquela coisa, eles colocaram-se numa posição de que quando eu tomasse alguma atitude em direção a Deus, em direção a consertar a minha vida, eu podia contar com eles, entende? O que eu percebo em alguns pais é que eles criam uma distância por causa do moralismo tão grande que o filho, quando pensa em consertar a vida dele, não tem mais essa ponte de acesso aos pais, né? Entendi. E os meus pais mantiveram muito bem essa ponte de acesso a eles, tanto é que a ocasião, enfim, que marcou ali a minha conversão foi quando eu já estava em um momento extremamente cético, endurecido de coração, não me confessava um ateu porque tinha preguiça de me confessar um ateu, mas era extremamente cético em relação às coisas espirituais, assim por diante. Em uma ocasião, uma menina que eu estava namorando caiu possessa por demônios, uma madrugada que a gente estava bebendo com os amigos, e ela caiu possessa por demônios e ali entrou em choque o meu senso de realidade. Entendi. Porque eu estava cético, e de repente eu ouvi uma menina falando grosso, se batendo no chão e assim por diante. E aí nessa ocasião... Demônio converte muita gente, né, mano? Converte, é o maior evangelista. É o maior evangelista. Deus usa até os demônios, né? Como diria Lutero, Satanás é o cachorrinho de Deus. A coleira de Deus. E aí nessa ocasião, então, eu liguei pro meu pai. Liguei pro meu pai e falei, pai, deu ruim aqui, aconteceu uma coisa, vem aqui porque eu não sei lidar com isso, enfim. Aí meu pai foi, pegou a menina, levou para casa e nessa madrugada, orando por ela, enquanto ele orava por ela, eu recebi uma consciência de pecado. Uau! Uma forma muito sobrenatural. Meu pai orando por ela na sala, eu vendo a cena e de repente eu entendi que era pecador. Não sei porquê, como, enfim, mas uma consciência de pecado. E com isso, também um quebrantamento profundo da necessidade de perdão e de salvação. Quantos anos você tinha? 16 para 17 anos. E aí, com isso eu comecei a chorar muito, compulsivamente. Enfim, meu pai olhou para aquilo e falou, filho, acho que você tá precisando conversar comigo, né? Me levou até o quarto e aí ele sabiamente falou para mim o seguinte, Felipe, fala para Deus o que você quer falar. Eu, mas como? Ele falou, só fala. Aí eu lembro de olhos fechados que eu comecei a confessar meus pecados. Comecei a confessar tudo aquilo que vinha à minha mente. Eu lembro até hoje a cena, meu pai arregalado, ouvindo as coisas assim. Espiando a conversa com Deus ali. Porque ele não sabia da profundidade das coisas. Enfim, eu vivi coisas muito intensas, enfim, fora de Deus.
E comecei a confessar. E naquela madrugada uma chave girou. Que hoje eu entendo, enfim, que foi uma regeneração que o Espírito Santo proporcionou no meu coração. E uma vontade louca de viver as coisas de Deus. Então naquela mesma madrugada, eu lembro que eu tinha, enfim, revista pornográfica em casa, tinha maconha, tinha várias coleções de CDs. Eu era fissurado em Racionais MCs, sim, Tupac, Notorious Big e assim por diante. E aquilo me influenciava muito para violência e assim por diante. E aí eu lembro que entendi de Deus que eu tinha que colocar tudo na churrasqueira e queimar. E aí eu queimei, enfim, toda a discografia do Racionais, assim por diante. E ali começou uma etapa totalmente nova na minha vida. Uma transformação profunda e real. E não moralista. Porque eu lembro até no período da minha adolescência, mesmo vivendo, enfim, essa corrupção moral, sempre ia nos retiros da igreja, enfim, filho de pastor, né? Sim, é. Então, todo retiro de igreja da adolescência tinha apelo de conversão, eu ia todo apelo, porque eu tinha lá no fundo um desejo de viver alguma coisa. Sim. Até porque a minha família sempre foi uma família muito exemplar. Meu pai, minha mãe, enfim, um casal super estruturado, uma casa super estruturada. Então, no fim, eu queria obter o resultado que eles tinham, sim, mas eu não sabia o caminho para ter aquele resultado. E naquela madrugada eu descobri que Jesus é o caminho, né? E a partir dali a minha vida foi transformada completamente, em todos os aspectos. E uma pergunta assim, né? Como é que foi o dia seguinte? Tipo assim, né? O que você fez no dia seguinte? É engraçado porque isso. É uma mudança tão grande que você tem um estilo de vida, rotina, né? Você acorda pensando... O que você fez no dia seguinte? Eu acho que não foi tanto no dia seguinte, né? Eu diria que eu senti a diferença nos meses seguintes. Porque eu, nesse aspecto, digamos, de comportamento e hábitos, eu percebo que é como se fosse uma curva no eixo Y, que ela é uma curva pequena. Que passado o tempo, os meses, os anos, ela vai demonstrar a distância que ela teve, enfim, do teu passado, da tua forma de viver antiga. Então, nos meses seguintes, eu fui reparando uma transformação profunda em tudo. Então, por exemplo, eu era fumante de cigarro. 3 meses depois dessa ocasião, de repente, enfim, num dia... Então você continuou fumando? Continuei fumando. E de repente, num dia, eu parei de fumar maconha, mas fumava cigarro. E aí, de repente, num dia, bateu uma consciência de que eu não deveria fazer mais aquilo. Enfim, nunca ninguém disse pra mim, para, e você não pode, e é errado. Mas uma consciência da moral de Deus que falou, não, isso não é pra mim. E foi muito interessante porque eu era fumante já há 2 anos praticamente. E da noite pro dia eu decidi parar, parei e nunca mais fumei. Jamais fumei. A mesma questão na área sexual, vivi uma vida sexual ativa. E dado o momento, depois desse período ainda, eu entendi que tinha que entregar isso para Deus e que deveria me guardar, enfim, para minha esposa. E de repente eu decidi e nunca mais. A própria questão da intelectualidade, né? Eu era um péssimo leitor, enfim, na minha adolescência. Enfim, na verdade eu não diria nem péssimo, eu não era um leitor, né? Era zero, né? Eu até brinco, enfim, o único livro que eu havia lido é o Almanac Turma da Mônica, na minha adolescência. É muito bom, por sinal, muito bom. Erudito, né? Rebuscado. E aí eu lembro que no início da minha conversão, no primeiro ano, eu li 8 vezes a Bíblia. Porque eu tava com uma sede, uma fome de Deus, e foi no período ali de pré-vestibular, assim por diante, então tava com mais tempo, porque não trabalhava e tava me preparando para a carreira, enfim, profissional, de estudante acadêmica. E mergulhei na Bíblia, li a Bíblia exaustivamente, assim. Então mudou completamente. Incrível. Por exemplo, né, eu me converti lá pelo 2º semestre do ano, do 3º ano do ensino médio. E eu estava praticamente reprovado naquele ano. E de repente as minhas notas viraram. Eu passei de ano tirando 10 em física. Uau, 10, foi uma mudança assim. Uma mudança geral.
Total, completo, enfim, na minha vida como um todo, assim. Claro que algumas coisas demoraram algum tempo para aparecer, enfim, mas alguma coisa aconteceu dentro de mim que hoje eu entendo à luz das Escrituras, que foi a regeneração, a conversão, é a minha resposta de arrependimento, que deu um loop na minha vida total e completa, ao ponto de que, tipo assim, no período final para minha adolescência, para a juventude, eu não tinha nenhum futuro. Enfim, era um péssimo estudante, era festeiro, baladeiro, não queria saber de nada. E de repente me converti, entreguei minha vida a Jesus. Um ano depois estava me formando em automobilística. No outro ano estava conhecendo minha namorada, que veio a ser minha esposa. Casei com 19 anos. Me formei em teologia com 21 anos, fui ordenado ao ministério com 20 anos, iniciamos a Onda Dura com 17 anos. Enfim, Deus Depois parece da sua que... conversão, quanto tempo que você iniciou a Onda Dura? Foi 1 ano e pouco. Uau, meu Deus. A gente iniciou, enfim, eu e meus amigos, muito por causa da nossa conversão, porque junto comigo, converteu vários amigos ao meu redor. E aí a Onda, ela nasceu nessa tentativa de criar um ambiente onde nós pudéssemos trazer os nossos amigos e influenciá-los acerca do Evangelho. Tá, antes de você falar da Onda, que eu quero saber desse início, assim, então, qual que é essa relação para você, até agora por experiência própria, e lógico, à luz das Escrituras, dessa soberania de Deus naquele dia? Você não escolheu isso, você não escolheu a menina ficar endemoniada, você não escolheu chorar compulsivamente, né? Dessa soberania de Deus, totalmente Deus fazendo. E essa sua resposta, por exemplo, de ler 8 vezes a Bíblia num ano, Sim. entendeu? Qual que é essa relação? E a pergunta dessa soberania de Deus e dessa responsabilidade humana, dessa resposta que você deu a isso, entendeu? Eu acho muito legal isso, porque é um questionamento, uma resposta que, na verdade, na tradição cristã toda até aqui tem tentado se responder isso como sendo duas coisas antagônicas uma à outra, né? Eu gosto muito como Charles Spurgeon escreve isso, porque ele não trata de maneira concorrente uma coisa em detrimento da outra. Pelo contrário, ele trata de maneira complementar e paralela uma à outra. Então, o que eu percebo? Percebo à luz da minha experiência que naquele contexto eu pensava que eu estava fazendo alguma coisa. Você pensava? Pensava, não, eu estou me decidindo por Jesus, assim por diante. Agora, hoje, quando eu conto a minha história e olho para trás, percebo jamais. Porque um dia antes eu era ateu praticamente. E você queria outras coisas, né? Como é que eu quero isso agora, né? Exatamente. E de repente, de uma madrugada, mudou tudo. Então eu percebo claramente a soberania de Deus ao me resgatar, ao me salvar, ao me transformar, ao mudar meu coração, mudar minha mente e assim por diante. Mas ao mesmo tempo, eu percebo a minha responsabilidade não no ato da salvação que Deus operou em mim, mas a minha resposta da salvação que me alcançou. Então aquela coisa meio que Paulo diz, né? Eu não tornei a graça vã para comigo. Antes trabalhei mais do que todos. E foi exatamente isso, enfim. Essa graça me alcançou e depois de ela ter me alcançado, eu falei, eu vou viver tudo que Deus tem para mim. Então mergulhei fundo, não como uma forma, digamos assim, manipuladora de Deus, mas como uma forma, de fato, da minha vida respondendo aquilo que Deus estava fazendo em mim. E mergulhei fundo sendo responsável com essa graça que Deus havia me dado. Entendi. Pedro coloca assim, né? Em 1 Pedro, que nós temos a natureza divina, né? Aí o próximo verbo é esforçai-vos. Né? E aí você fica sempre nessas duas questões, né? Nessa tensão, que na verdade eu não, como eu falei, eu não entendo como uma tensão. Sim. Eu entendo como linhas paralelas que não desfazem uma outra, né? Eu costumo dizer, inclusive, que a soberania de Deus é a responsabilidade do homem. Então fica com aquilo que é do homem e deixa Deus com aquilo que é dele, né? Exato. Então nós não deveríamos, eu diria, ficarmos tão preocupados em será que é Deus ou será que é eu que estou fazendo? Enfim, se você pode fazer, quero crer que foi Deus que te capacitou para fazer e você deve responder aquilo que Ele te capacitou para fazer. Eu estava assistindo um seriado
E na última temporada, o primeiro episódio começa com uma frase, né? E aí dizia assim, não lembro o autor, mas dizia assim: o homem é livre para fazer o que quiser, mas não é livre para querer o que quiser. Mas esse é o dilema do livre-arbítrio, né? Essa é a questão, né? Porque você era livre para um dia chegar em casa, começar a ler a Bíblia e ler 8 vezes no ano. Você era livre, de certa forma, para fazer isso. Mas você não era livre para querer fazer isso, né? Porque você não podia acordar e falar: agora eu quero ler a Bíblia e sou apaixonado por Jesus. Você não tem essa liberdade, né? Mas esse é o dilema, né? O dilema é qual? O dilema é do desejo. Inclusive, isso não é nem... Não do ato, né? Exatamente. Não é nem um bate-papo ou um debate somente teológico, mas também filosófico. Sim. Porque nós somos livres, mas somos livres para fazer o que desejamos. Então já não somos livres, porque somos escravos do que desejamos. Sim. E aí é o que a Bíblia vai dizer sobre a nossa natureza pecaminosa, que nos arrasta para longe de Deus e não nos permite irmos até Deus, porque o nosso desejo está corrompido pelo pecado. Então, se Deus não mudar o meu desejo para que eu vá até Ele, eu jamais iria até Ele. E na minha história hoje, olhando para trás, eu percebo isso evidentemente, claramente. Eu não iria para Deus, eu não viveria o que Deus tem para mim. Pastor, por exemplo, na minha adolescência era algo que... inimaginável. Poderia ser qualquer coisa, mas pastor nunca. E de repente, no meu primeiro ano de conversão, eu já estava... Flertando com essa ideia. Tipo assim, acho que seria legal. E pra mim, assim, claramente é uma mudança de desejo, uma mudança de coração que, no meu modo de entender, não fui eu que operou essa mudança, porque eu era incapaz de operar, né? Sim. Eu lembro de um pastor contando que um dia ele terminou de pregar, um jovem chegou pra ele e falou: eu não gosto muito desse negócio de igreja, de evangelho, porque eu gosto de ser livre, né? Aí o pastor perguntou pra ele assim: poxa, que legal, você é um cara livre? Ele falou: eu sou um cara livre, eu gosto de viver livre e tal. Aí ele falou: que legal, como que é o seu nome? Aí o menino respondeu, tipo, João. Ele falou: pô, que legal, por que você escolheu esse nome? Aí ele: não escolhi, né? Meus pais escolheram. Pô, mas pelo menos você escolheu onde você ia nascer, né? Aí, não, mas pelo menos a língua que você ia falar, você escolheu. Pelo menos a forma que eles iam te educar nos 5 primeiros anos de vida que determina toda a sua personalidade. Você escolheu, né? Aí ele falou: que liberdade você está falando? Exatamente, Entendeu? Que liberdade. Tipo. As pessoas hoje têm um uma estilo falsa de vida. De liberdade, né? Não, e o nosso estilo de vida, a nossa escolha está muito baseado naquilo que fizeram para nós, de bom e de ruim. Sim. Né? E então você quase não é livre para querer o que você quer, né? Exatamente. Mas para lidar com aquele desejo. Por isso que a palavra vai dizer que tanto querer quanto realizar vem de Deus. Né? Porque se Deus não mudar o nosso querer, jamais nós mudaríamos por nós mesmos. Então ele altera o nosso querer e nós respondemos a esse querer a partir da graça que ele nos dá para realizar aquilo que ele operou em nós como mudança de desejo de querer, né? Muito bom. E aí eu acho que o grande desafio nisso tudo é o permanecer, né? Completamente. Porque é João 15, né? A videira é ele, a verdadeira, nós somos os ramos, ele está nos permitindo que a gente conecte nele, isso é graça, ele que se apresentou a nós e tal. O único verbo nosso ali é esse: não permaneçam. Permaneçam. E ele usa tantas vezes o verbo que você fala: cara, existe uma força me puxando para longe. Se eu tenho que, né, permanecer, é porque tem algo que quer nos tirar dessa videira, né? Acho que esse é o nosso desafio. Né? E existe uma grandiosidade nesse entendimento por conta de que, ao mesmo tempo que é um convite, é também uma promessa. Porque, por exemplo, a gente olha 1 João capítulo 3, nos últimos versículos lá do capítulo, João vai dizer que aqueles que amam permanecem em Deus. E ele permanece em nós e nós permanecemos nele. E aí João está entregando isso como uma forma de promessa para aqueles que vivem a natureza divina. Aqueles que vivem a vida com Deus permanecerão nele e Deus permanecerá neles. Então, ao mesmo tempo que eu diria que deve ser um esforço, responsabilidade humana, de permanecermos, até porque eu diria que podemos sim usufruir menos ou mais daquilo que Deus tem para nós,
é uma promessa que aqueles que de fato pertencem a Deus permanecerão nele, e como diz Jesus mesmo, né? E ele jamais lançará fora aqueles que o Pai o confiou. Né? Muito bom. E aí, então, você se converte, tem esse encontro real com o Espírito Santo e já na sequência te acende essa chama evangelística. Assim. A onda nasce disso, né? De um desejo de compartilhar esse Jesus que te salvou. Não tínhamos nenhuma pretensão de sermos igreja. Eu não tinha nenhuma pretensão de ser pastor. E era uma pretensão de ser o quê, então, no início? Era uma pretensão de ser alguma coisa para levar pessoas para Jesus. Que eu não sei o que é. E tanto é que ela, ao longo do tempo, ela foi ganhando contornos ministeriais e, posteriormente, contornos de igreja. Entendi. A gente meio que foi crescendo e vendo as roupas adequadas conforme o nosso crescimento. Entendi. Não comprou a roupa antes. Exatamente. E foi muito precioso isso, porque de fato, nos anos iniciais da onda, essa paixão evangelística ela era efervescente no nosso coração. Então, nós sacudimos a cidade de Joinville com a pregação do evangelho. O que vocês faziam? Tudo que você pode imaginar. Enfim, tudo. Tínhamos, sei lá, vamos lá. Tínhamos a campanha da cruz, por exemplo. A gente fabricou 3 anos seguidos, enfim, uma cruz de 90 centímetros por 40 centímetros de largura. E todos os membros da onda andavam com essa cruz para onde iam, durante 21 dias. O propósito era trazer à consciência a ideia de que carregamos uma cruz espiritual da morte do ego e assim por diante. Então o cara ia pra faculdade? Com a cruz. Ia trabalhar? E aí você imagina, na última campanha foram 1.800 cruzes fabricadas. Então imagina numa cidade de médio porte, que é Joinville, com 1.800 pessoas andando com cruz. Aquilo causou estardalhaço aí no jornal da cidade, no jornal do estado, jornal impresso, jornal televisivo e assim por diante. E seu contato com esses 1.800, por exemplo, era um culto que você realizava? Era um culto. Nessa altura do campeonato já havia os cultos e os grupos pequenos já funcionando. Tinha células também, então. Debaixo da cobertura da comunidade Siloé, que é a igreja que meu pai pastoreia, nós funcionávamos, enfim, dessa maneira meio paralela à comunidade, mas já tinha essa cara de igreja. Sim. Já tinha uma cultura específica. Exatamente. E, enfim, fizemos essa campanha de cruz, fizemos campanha do Siga Jesus, vestimos, enfim, uma pessoa de Jesus e que teatrava Jesus pelo centro da cidade, e aí a gente ia seguindo em fila indiana. Você imagina lá, 1.000 pessoas seguindo Jesus em fila indiana pela cidade. 1.000 pessoas seguindo ele. Aí a gente entrava no shopping. Multiplicava uns pães ali. Fazia fila indiana seguindo Jesus no shopping, né? Então você imagina, tipo assim, tinha gente entrando e Jesus já saindo lá no shopping e todo mundo olhando, tipo, quem que são esses malucos, né? E além do que, os próprios cultos, eles eram extremamente evangelísticos, né? Completamente, enfim, era dezenas e dezenas de pessoas se rendendo a Jesus, todos os cultos. Aí fazíamos culto na praça, e os próprios grupos pequenos eles eram muito efetivos em relação a essa ação de evangelismo. Então multiplicava, tinha grupo pequeno de madrugada, qualquer horário, enfim. Vivemos de fato um período que hoje, olhando para trás e até a partir de literaturas como, por exemplo, do Jonathan Edwards, foi um período de avivamento que Deus soprou sobre nós, até porque nós não tínhamos nem maturidade, entendimento para discernir o que estava acontecendo. Para planejar aquilo, né? Também, exatamente. Né? Foi algo muito orgânico, muito espiritual e muito poderoso. E muito salvífico, né? Esse período de tempo, por exemplo, chutando aqui uma porcentagem para você entender o que eu quero dizer. Sei lá, das quase 2.000 pessoas que estavam conosco, 1.800 1.600 haviam se convertido na onda. Meu Deus. Então não era pessoas que mudaram de suas igrejas? Não, até porque as igrejas odiavam nós, né? Imagina. Então ninguém via de outras igrejas.
Era pelo contrário, enfim, muita gente olhava para nós como uma seita e assim por diante, porque Joinville é uma Eu acho que cidade... se eu visse 1000 pessoas seguindo um cara vestido de Jesus no também shopping, acharia. talvez eu acharia. Eu também acho que acharia hoje. Mas é porque a gente causou muito estardalhaço mesmo. Sim. Joinville é uma cidade muito tradicional, enfim. E de repente, isso a gente está falando em 2008, 2009, fazendo culto com luz apagada, no louvor, roda punk rolando. Era uma coisa bem embaraçosa. Era uma coisa pra mente religiosa. bem única. Então a gente viveu esse período de tempo, cara, muito especial. E com isso Deus foi nos amadurecendo. Sim. E fazendo-nos entender o que Ele queria de nós. E como igreja mesmo, eu enxergo a Onda Dura, que ela se tornou de fato igreja há 7 anos atrás, por assim dizer. E tem quanto tempo? 14? Temos 14 anos. Sim. E só uma pergunta antes de você continuar. Como é que surgiu o nome? Porque assim, lá no início, como é que foi escolher Onda Dura, né? Eu sei o significado, uma onda que Sim. dura, né? De duração. Uma onda que não tem fim, né? Foi muito ali no início, então com 17 anos. Tava eu e mais 3 amigos na minha casa de madrugada e a gente estava sonhando com aquilo que Deus faria e assim por diante, pensando, planejando. Então nós tínhamos todo aquele sonho de, cara, vamos fazer um ambiente de culto que durante o louvor vai estar rolando skate e assim por diante, tudo mesmo? mais. E aí nós, 2 de nós éramos surfistas, 2 de nós éramos skatistas, e aí pensamos, enfim, vamos dar um nome. E aí, olhando para esse sentido mais filosófico do nome, a gente também reparava que havia uma descontinuidade da vida cristã, da vida com Deus, uma falta de perseverança, permanência e assim por diante. E aí, diante desse quadro, juntou o skate, o surf, junto com esse entendimento que precisavam ser uma onda que não tem fim, uma onda que não acaba, uma onda que dura, e aí estabeleceu o nome Onda Dura. Que legal. Então foi lá no iniciozinho mesmo. Foi, Legal. Muito bom. E aí então, vocês faziam esse culto semanal e tal, e aí você falou que faz 7 anos que se tornou igreja. Por que você diz isso? 7 anos que vocês alugaram um prédio e começaram... Assim, aquela coisa, né? Nesse sentido, não dá para muito nós sabermos quando Qual nos foi a tornamos data, né? igreja. Mas eu diria que 7 anos atrás a gente rompeu com toda a dependência que nós havíamos tido com a igreja que meu pai pastoreia. E não apenas isso, mas parece-me que a gente adquiriu de fato essa autonomia espiritual, social, enfim, de dirigirmos a igreja. Vivíamos já desde sempre muito autônomos em relação à igreja que meu pai pastoreia, mas ainda dependíamos muito dele. E há 7 anos atrás meio que rompeu esse lacre e agora estamos prontos para viver o que Deus tem para nós, com maior idade, com maturidade para lidar com os desafios. Né? Entendi. E disso vocês já foram para um prédio? Fomos. A gente já no antigo prédio que nós estávamos, ele é um prédio da igreja que meu pai pastoreia, então a gente alugou esse prédio da igreja que meu pai pastoreia e, enfim, já adaptamos ele para nós. É um prédio bem descolado, todo colorido e tal, enfim, bem legal. E aí depois desse período, que foi há 7 anos que nós alugamos o prédio da igreja que meu pai pastoreia, 2 anos à frente, nós fomos então para a nossa sede, que é o lugar que a gente está hoje. Né? Legal. E sei que tem uma galera provavelmente nos ouvindo e até assistindo que passam por situações parecidas, né? De Deus entregar algo na sua mão, né? Que eu chamaria de início um movimento, né? Que se torna igreja. Teria algo que seria feito diferente? Então, eu sei, é difícil a pergunta porque tudo que foi feito que se nos trouxe trouxe até até aqui, aqui, né? Assim, mas de forma mais
ideológico, assim, racional, você teria feito algo diferente? Acho que de maneira mais racional, eu teria ouvido as pessoas mais experientes lá atrás. Eu tinha uma postura muito revolucionária. Mas ao mesmo tempo foi isso que gerou e produziu esse movimento de salvação. Mas é o que você falou, né? De maneira mais racional. Se fosse possível isso, né? Eu teria ouvido pessoas mais experientes para entender algumas coisas que não são questões propriamente doutrinárias, mas são questões praxeológicas de uma igreja que são muito importantes. Por exemplo, à luz das escrituras, a gente percebe a igreja vivendo uma cultura muito orgânica. Inclusive de batismo e tudo mais. O batismo bíblico, ele não está vinculado a uma instituição, mas ele está vinculado a um corpo espiritual que é a igreja de Cristo, invisível. E a gente percebe dentro da realidade do Novo Testamento, por exemplo, a questão do batismo, uma maneira muito orgânica de se viver e praticar o batismo. Enfim, creu, batizou. Exato, não tinha o cursinho de batismo, né? Exatamente, é o Filipe, que não era um presbítero, enfim, era um diácono da igreja, um evangelista, enfim, pregando, é um eunuco no meio do caminho, batiza ele, nem sabe para onde ele vai parar esse eunuco, mas batiza. Paulo, Silas, enfim, na madrugada, batiza a família do carcereiro e assim por diante. Então a gente percebe essa maneira orgânica de se praticar o batismo, por exemplo. E à luz disso, a gente também atrás pensando, não, a gente precisa ser orgânico assim. E de fato foi muito importante, por exemplo, essa questão, porque muita gente chegou a Jesus, foi batizado, e foi muito genuíno que vivemos durante algum tempo. Mas depois... Você me contou até que a galera era batizada no trabalho, na faculdade. Em qualquer lugar. Enfim, volta e meia era testemunho daqui. Mas como é que a galera fazia? Tipo um copo de água e... Copo de água, debaixo da torneira. A gente costumava dizer e aconselhar da seguinte forma, né? Batiza com a maior quantidade de água que tiver. Possível. Então, se der para ser imersão, faça a imersão. Se for aspersão, faça aspersão. Porque cremos que o batismo ele é essa confirmação da fé que ainda continua sendo a nossa convicção. Sim. Mas com o passar do tempo, a gente percebeu que houve uma banalização dessa prática. Aí a gente entendeu porque na tradição da igreja existe uma escola para o batismo. Entende? Então, o que eu quero dizer é o quê? Que se eu tivesse ouvido pessoas mais experientes naquele período de tempo, eu teria evitado alguns erros que lá na frente tiveram que ser consertados. Mas você falou, né? Você usou o termo comigo numa outra conversa, de efeitos colaterais, né? Exatamente. E tem, obviamente, seus efeitos colaterais. Grupo pequeno, por exemplo. A gente tinha uma paixão evangelística, então a gente não tinha muito critério para estabelecer quem lidera. E aí empoderamos muitas pessoas para liderarem. Tínhamos, enfim, 200 e tantos grupos pequenos acontecendo na cidade. Entretanto, muitas dessas pessoas não eram gabaritadas e capacitadas para liderar um grupo pequeno à luz, por exemplo, de 1 Timóteo capítulo 3. Não atingia os requisitos de um diácono da igreja. Mas a nossa paixão evangelística delegou essa autoridade. E qual que foi o efeito colateral disso? Muitos líderes despreparados se sobrecarregaram, se machucaram por assumir grupos pequenos despreparados. Muitas ovelhas foram feridas e machucadas por conta de terem líderes que muitos nem convertidos depois se descobriu o que era, mas nessa paixão de viver o reino, de evangelizar e assim por diante, fez com que nós acelerássemos esse passo e ignorássemos essa recomendação bíblica. Então, o que eu quero dizer é o quê? No período de tempo que vivemos, isso foi muito genuíno. Mas a intenção era muito boa. Exatamente, mas a conta quando chegou foi alta. Por quê? Porque, por exemplo, nessa questão de você empoderar alguém para liderar a igreja é muito sério. Porque ele carrega seu nome, ele carrega a autoridade da igreja e eu, por exemplo, como pastor presidente da Onda Dura, fui culpado de muitos erros dos líderes que eu
não cria, não praticava, não ensinava e não recomendava tais práticas. Mas você empoderou, né? Mas eu empoderei. Então, eu não tenho como fugir da raia e da responsabilidade minha de ser o líder, presidente dessa organização. E mesmo que eu não acredite, mesmo que eu não recomende, mesmo que nós ensinávamos a não fazer tal coisa ou praticar tal coisa, enfim, foi feito, ponto final. Então, com o passar do tempo, nós nos tornamos muito mais criteriosos nesse sentido. E aceitamos o fato daquilo que Jesus fala, né? A colheita é grande e os trabalhadores são poucos. E eu concluí foi o quê? Tratando desse assunto, né? De que se Jesus tinha falta de trabalhador, sendo ele quem ele é... Talvez o Lipão. Talvez o Lipão vai ter que também ter falta. E hoje a gente inverteu essa realidade à luz da experiência e da maturidade de que não vamos suprir toda a necessidade, toda a demanda que é levantada para nós. A gente não vai ter tantos pastores ao ponto de suprir tantas portas, por exemplo, de implantação de igrejas que nos permitem implantarmos. Nós não vamos ter tantos líderes de grupo pequeno para atender a demanda de uma igreja que cresce. Nós não vamos ter tantos discipuladores para discipular novos convertidos quanto a gente queria e precisa. Sim. Então, passamos a lidar com o paradigma de forma diferente, né? Entendi. E já isso é a maturidade. Esperando, né? É interessante essa questão do grupo pequeno, porque houve muita crítica ao nome célula, né? E eu creio que algumas pessoas gostam só de criticar, simplesmente, mas há uma crítica interessante no sentido do nome, né? Célula, porque aí eu vejo não como o corpo de Cristo, mas como uma partezinha. Então. E aí se diminui um pouco a responsabilidade. Eu posso colocar alguém então meio despreparado ali, porque é uma célula, né? Só que na verdade é a igreja. Ali, quando está reunido naquela casa, é o corpo de Cristo com todo o poder que há no corpo de Cristo de ligar, desligar e fazer. Então, isso é muito grande, né? E é o que você falou, às vezes a gente se apressa, né? Olha, não, é um pequeno grupo. Não, é a igreja, cara. E uma outra coisa que, você falando do batismo, eu lembrei um dia, eu estava ouvindo alguém dizer assim, que a maior punição que você encontra na Bíblia, quando Paulo vai falando dessa... como você vai lidando com o pecado das pessoas e tal, o nível mais alto de punição é desliga da igreja. Desliga do corpo. Ou seja, o nível mais alto de honra é o estar ligado no corpo, né? Exatamente. Então, o batismo é uma parada grandiosa, gigantesca. Você é batizado para dentro do corpo. Eu estou ligando você, vai ter um fluir de vida para você absurdo, porque agora está conectado ao corpo de Cristo, participando da ceia do Senhor. Então, é o que você falou, né? Nesse nosso início, né? Essa ansiedade evangelística, às vezes a gente pode passar por cima dessas coisas, né? Demais. E eu, inclusive, oriento e sugiro muito aos jovens em relação a isso, sabe? Que no afã de fazer as coisas pode atropelar lições que não são somente lições bíblicas, inclusive as bíblicas são muito importantes, né? Mas lições, inclusive, da experiência de pastores, enfim, mais velhos, mais antigos, que já passaram essa milha e que vão poder, de alguma forma, orientar e chamar atenção em relação a alguns possíveis equívocos que vão ter consequências inevitáveis. E eu acho que uma coisa importante que você vai aprendendo é que a tradição, né, ela sempre tem um porquê por trás. E geralmente genial, inteligente. Ninguém começou a fazer sem querer, alguém muito inteligente, estudado, pensou aquilo e fez. Liturgia, tudo. Eu creio que a grande crítica que a gente tem que fazer e ficar reformando o tempo todo é nossa esperança estar, né, na tradição. Parecer que o que salva é aquele tipo de hino, aquele formato. Isso sim, esse tradicionalismo, né? Onde eu coloco minha esperança nisso e sempre tem que ser quebrado e criticado. Mas
por que é feito assim? Entendeu? Sempre tem algo muito inteligente por trás, né? Tem aquela frase que eu gosto bastante que explica bastante isso, né? Que fala assim, tradicionalismo é a fé morta dos que estão vivos e tradição é a fé viva dos que estão mortos. Essa frase é muito poderosa nesse sentido, porque de fato, quando nós olhamos para a tradição cristã, nós percebemos uma fé viva de pessoas que vieram antes de nós e que tem muito para nos ensinar. Agora, é um acúmulo, né? Que a igreja exatamente. tem de 2000 anos. Como é que a gente vai jogar isso fora e querer recomeçar, né? Agora, em outro lado, tem o tradicionalismo, que é uma fé morta, é naftalina, enfim, de um gosto e de uma preferência histórica de um tempo que já não existe mais, que já passou, enfim. Então, é necessário haver esse espírito de sabedoria e maturidade para poder lidar com a tradição à luz do tempo que vivemos, né? Entendi. E hoje você é casado? Quanto tempo você tem de casado? Vou fazer 12 anos agora. 12 anos. Dezembro. Verdade, nós vamos fazer, né? Só no mesmo dia. É verdade, 6 de dezembro, 12 anos. Você casou no dia que eu casei. Dia. Incrível isso. Maravilhoso. Isso é uma curiosidade, né? Exato. Filho de pastor, o Dizascope tem quase a mesma idade, né? Você tem 10 anos, né? É, bem então, próximo. muito legal. E eu ia te perguntar, então você tem 2 filhos, né? 2 filhos. Qual a idade deles hoje? O Joshua tem 10 anos de idade e o Zion tem 7, vai fazer 8. Que legal. E como é que você concilia essas demandas, né? Hoje, lógico, por causa da pandemia, você acabou não viajando mais tanto, né? Mas esse servir a igreja, né? Hoje, as plantações de igreja, a igreja local, família. Como é que é a sua cabeça? O que você criou aí na sua mente para lidar com isso tudo? Eu lembro de ter lido um livro do Dale Carnegie, sabe? Fala aí pra nós. Que livro é esse? Tem o Como Influenciar Pessoas e Fazer Amigos, que é o clássico dele. E tem o segundo, que é... Eu acho que é Como Evitar Preocupações, agora eu tô lembrando. Como Evitar Preocupações, esse tem. É, esse daí. Como Evitar Preocupações. E eu começar a viver. E eu lembro de uma ilustração que ele fez, que esse livro aí eu li há muito tempo atrás. Ele fez no livro uma ilustração que me fez tanto sentido que se tornou, digamos assim, a minha carta de libertação da pressão e das preocupações. Ele usa a ilustração de um barco, de um navio, que tem compartimentos inferiores e que nós deveríamos dividir a nossa vida nesses compartimentos, ao ponto de que, se esse compartimento foi afetado por um iceberg e está entrando água, a gente fecha essa comporta, resolve o problema desse compartimento, mas não deixa essa água entrar no outro compartimento. Ok. Ou seja, né, o que ele convida a exercitar como forma disciplinar é ter uma vida compartimentada ao ponto de que o problema ministerial não afete teu problema familiar, o problema familiar não afete o ministério da pregação, o problema da pregação não afete na tua paternidade. E isso para mim fez muito sentido, apesar, obviamente, de entender que somos seres integrais. Sim, sim. E que é um desafio enorme. Não é tão cartesiano assim, compartimentar a vida, né? Mas emocionalmente é um exercício que me ajuda muito. Então eu sou muito, digamos, organizado em relação a isso. Quando eu estou na minha casa, eu estou na minha casa. Ah, é? Quando eu Você tô na faz igreja, esse exercício de forma consciente, assim. Exatamente. Então, por exemplo, celular, WhatsApp. Eu tenho um horário do dia em que eu leio mensagem. Você tem? Eu não fico lendo mensagem o dia todo. Poxa, achei que você estava me ignorando. Muita gente acha, inclusive. Mas eu tenho períodos no dia que eu vou tirar. Agora eu vou ler mensagem. E aí leio a mensagem, respondo. Então, você não tremeu, você não pega. Exatamente. Meu celular não tem notificação para começar, né? Legal. Instagram também, da mesma forma. Por exemplo, né? Me disciplino para não ceder ao vício das redes sociais, não ficar vendo timeline. Eu raramente fico vendo timeline, no máximo vejo ali 2, 3 fotos que estão ali no feed e ponto, acabou. Não sou uma pessoa que fica interagindo muito nas redes sociais, assim por diante. Porque nesse aspecto eu me disciplino para ser muito intenso no ambiente que eu tô. Tá. Então se eu tô pregando, eu tô ali inteiro. Se eu tô viajando, eu tô viajando inteiro. Em casa, eu tô na minha casa inteiro.
Então, por exemplo, literatura. Inclusive, durante esse período de pandemia, eu fui afetado por conta disso. Por conta de quê? De que eu lia muito como hábito nas minhas viagens. Então, viajava, lia 3, 4 livros, enfim, um livro no voo, outro livro no outro, e voltando mais um livro, e no hotel mais um, enfim. E agora, com esse período de pandemia que diminuiu o fluxo de viagens, eu estou mais em casa. Estando mais em casa, ainda que eu continue, obviamente, permanecendo com o hábito da leitura, eu quero aproveitar esse tempo para estar com meus filhos. Então, Entendi. eu tô com eles, entende? E isso me ajudou demais. Incrível isso. Porque, de alguma forma, me faz viver uma vida focada no tempo presente. E não nas minhas ansiedades e nem nas minhas dores do passado, alguma coisa do tipo. Mas faz viver o tempo presente. Muito bom esse exemplo, hein? Então, compartimentos, te fecha ele, vamos lidar com ele, vamos resolver e tal, mas não deixando afetar os outros. Eu vejo isso, sim, nesse contexto de filho de pastor, né? Que é um dos maiores perigos de todos, né? Então, você está num momento de almoço, falando do presbítero que traiu, que deu mancada e tal, e chora na frente dos filhos e tal, e é o que você falou, aquela água vai entrando, né? E aí é uma questão de... É inteligência emocional. É desenvolver uma capacidade de lidar com suas emoções ao ponto de não afetar sua casa. Então, por exemplo, eu com minha esposa temos uma vida muito aberta de diálogo e assim por diante. Mas eu conheço o temperamento dela e sei que ela é afetada emocionalmente muito facilmente por alguns problemas, lutas, assim por diante. Então tem muitas coisas que, assim, eu preciso contar para ela porque eu preciso de alguém que carregue essa carga comigo. Mas tem outras coisas que eu percebo e discerno que não, eu dou conta de lidar com isso. Então não vou compartilhar com ela. Contaminá-la, né, daquilo. Exatamente, não vou compartilhar com ela porque vai contaminar ela e nosso casamento vai ser contaminado por conta disso. Então essa habilidade, maturidade emocional é fundamental, porque de fato, hoje eu carrego muitas responsabilidades, né? Sou marido, pai do Joshua, pai do Zion, sou pastor titular da igreja em Joinville, uma igreja que tem 2.500 membros, por assim dizer. Sou pastor presidente dessa rede de igrejas, que hoje já são 12 igrejas, outras 14 sendo implantadas, outras 30 sendo ensaiadas para começar uma implantação. Meu Deus. Igreja sendo implantada na Europa, Portugal, igreja sendo implantada nos Estados Unidos. Então, é um universo, ainda mais um ministério itinerante que eu entendi de Deus como chamado para cooperação do corpo. Então, manter tudo isso é um malabarismo que exige inteligência emocional. E essas decisões pontuais, né? Como, por exemplo, ver menos rede social e assistir menos filme e tal. Então, é engraçado isso, porque eu percebo as pessoas desejando muito certos resultados, mas sem querer pagar certos preços, né? Sem a resiliência necessária, né? Agora, você falou algo interessante que eu lembrei de uma história que me disseram que é o Obama, mas conta tanta história do Obama que às vezes você não sabe mais se é verdade, mas achei legal a ilustração, né? Que o Obama estava numa entrevista com uma jornalista e ela perguntou assim: presidente, quem é a pessoa mais importante no mundo para você? E aí ele falou: nesse momento você. Muito bom. E é isso, né? Tipo, tá eu e você nessa sala, estamos fazendo essa entrevista aqui. Entendeu? É tudo que eu preciso tenho. viver agora como se você fosse. E é doido isso, porque aí a gente tá com isso aqui, né? E aí você falando, legal, tal. E tipo, a gente não dá a devida importância, né? Pra quem tá na nossa frente, né? É uma cadeia, né? É uma cadeia que você vai sempre viver uma virtualidade de vida, nunca a realidade dela, né? Você nunca tá ali, né? Exatamente. Obviamente que eu sou a favor de rede social, sim. ainda que tenha o dilema da rede social. Né? Não assisto. Eu sou a favor. Você vai parar de seguir todo mundo aqui. Eu acho que é uma ferramenta muito importante. Não, mas é um documentário incrível, né? Para as pessoas assistirem. Incrível. Mas, ao mesmo tempo,
eu entendo ainda mais que, como filhos de Deus, que nós não devemos deixar nada nos dominar. Uau. Ainda mais, enfim... Tudo me é lícito. Nem tudo convém. E ainda mais, enfim, uma questão de rede social, algo do tipo, você não deveria nos dominar ao ponto de roubar nossa casa, roubar nossa família, roubar nossos filhos e tudo mais. Né? Muito legal. E hoje vocês estão nesse processo de implantação, de plantar igrejas, né? E eu acho que é o caminho natural e saudável para qualquer comunidade, né? Uhum. Ou você acha que isso é específico para algumas? Olha, eu acho que é específico para algumas. Ah, é? É. Assim, pensando de forma ideal, eu acho que toda a comunidade deveria implantar igreja. Mas pensando de forma prática, eu acho que nem todo pastor está pronto para implantar igreja. Uhum. Porque exige uma habilidade e uma experiência que extrapola a capacidade de cuidar de uma igreja local. Você precisa lidar, por exemplo, com confiança. Coisa tal que numa igreja local, por mais que você lide com confiança, as coisas estão debaixo das tuas asas, debaixo dos teus olhos. Entendi. E para lidar com confiança, você tem que lidar com preparo. Uhum. Para lidar com preparo, você vai ter que dedicar tempo para formar e forjar aqueles que vão liderar as outras igrejas, serem enviados. Ao mesmo tempo, você tem que confiar, mas ao mesmo tempo você tem que cuidar. Então, é delegar, mas não delargar, né? Então, é uma série de habilidades que nem todo pastor local tem. E é óbvio que quando eu digo isso, eu estou pensando na múltipla forma do corpo de Cristo. É um dom específico, né? E não que seja um melhor dom, mas é uma habilidade, é um dom que é muito, eu diria, para alguns. Ok. Inclusive, por exemplo, a gente vê igrejas fenomenais como a Elevation Church, que a gente estava inclusive conversando hoje, né? A Elevation, a igreja do pastor Stephen Furtick, é uma igreja sensacional, mas ele mesmo se declara como não sendo um pastor implantador de igrejas. A própria Bethel, né? A própria Bethel. Que influenciou o mundo inteiro e não tem uma congregação da Bethel em cada centro. E é uma igreja pequena em Reading, uma cidade interiorana, enfim. Então, são chamados muito específicos, assim, e nós, como Onda Dura, cremos que Deus nos chamou para implantar igreja, mas é um desafio enorme. Eu diria que é muito mais saudável emocionalmente você ficar na sua cidade e cuidar da sua igreja. É mesmo. Um desafio enorme. Quando eu estava lendo O Formador de Heróis, me veio assim uma ilustração, até pensando no Jesuscope como movimento e tal, de que a organização, né, a igreja, o movimento, ele é como uma pessoa, né? Então, quando a pessoa nasce, o bebê ali, nos seus primeiros anos de vida, todo o esforço, todo o pensamento é como crescer, né? Uhum. A grande pergunta é essa, como crescer? Tu te leva no médico, mede, e aí o peso tá crescendo, tal, então tá tudo certo, porque o saudável é crescer. Uhum. Né? Então você vai estabelecendo as rotinas, né? O que come, o que faz para crescer. Aí chega na adolescência, você não tem mais essa preocupação, apesar de ainda estar crescendo. Porque as rotinas estão tão estabelecidas, né, que cresce naturalmente, né? E aí vai crescendo e agora a pergunta da adolescência é quem somos nós? Uhum. Para que eu tô aqui? Quais são minhas habilidades? Começa a se descobrir e já ensaiar ali uma missão de forma muito específica. E aí chega a vida adulta. E é interessante a vida adulta que você não cresce mais. Uhum. Né? Você não vê mais esse crescimento. Então, eu tenho 1,85, faz, sei lá, mais de 10 anos, tenho 1,85. Né? E aí a pergunta agora é como reproduzir, né? Uhum. Então, o Douglas tem 1,85 e vai ter 1,85 até o final, provavelmente até diminua, mas agora eu tenho mais 1 metro de Davi aqui para cima e mais 1 metro de Luísa aqui para cima. Então, agora eu cresci no outro, né? Então, eu acho tão saudável essa lógica, o que você falou, tem dons específicos para isso, mas esse período, né? E eu tenho visto isso no Jesuscope. Então, a gente foi crescendo, hoje a gente tem 1 milhão em todas as plataformas, vamos dizer, né? Vamos analisar o movimento em si. Então, tem 1 milhão em todas as redes sociais, tá? Eu posso colocar uma meta
vamos chegar a 10 milhões? Vamos para a próxima placa do YouTube? Entendeu? Ou eu posso pensar, vamos investir em 10 líderes da nação para cada um ter 1 milhão? Sim. Né? Vamos plantar novos movimentos, entendeu? Talvez eu não alcance certo grupo, certa igreja no Brasil, né? Mas e se a gente levantasse, discipulasse alguém que vai alcançar esse grupo no Brasil? Exatamente. Mas aí eu acho que esse pensamento, ele é um pensamento que aí sim é para todo mundo. Que é o que toda igreja deve ter algo para compartilhar com a nação e com o mundo. A igreja global, né? E inclusive eu diria que ela não deve ser precipitada em relação a isso. Por conta do quê? Por conta do período de crescimento. E que eu vejo, por exemplo, e até volta e meia eu falo com alguns líderes em relação a isso, né? É que eles começam a igreja há 1 ano atrás e a primeira coisa que querem fazer é uma conferência. E conferência, né, até do termo, é conferir. Conferir o quê? Você não fez nada ainda. 1 ano você nem... Não teve ninguém que saiu da tua igreja ainda. Exato. Não tem ainda dilemas e know-how para poder explicar e mostrar para os outros o que você está fazendo. E é óbvio que eu entendo a motivação santa, enfim, de promover uma conferência, coisa do tipo, mas eu percebo que existe um aceleramento exacerbado e fora de medida, desmedido com a realidade. Cada igreja, ministério, enfim, precisa ter uma leitura correta da estação em que está, para que possa focar naquilo que precisa ser focado. Por exemplo, uma igreja pequena. Cara, o pastor tem que saber o nome de todo mundo. Para mim, isso é uma regra. Ok. Agora, eu, como pastor de uma igreja de mais de 2.000 membros, como pastor-presidente de uma rede de igrejas, meu irmão, eu vou apresentar filho lá que eu esqueço o nome e troco o nome. Apresento Luiz enquanto é Fernando o nome. Vou fazer casamento de pessoas de vez em quando, enfim, que eu não tô por dentro. Sim. Apesar de eu ter, obviamente, uma equipe pastoral que tá vivendo essa coisa de saber o nome, de estar próximo, visitando, aconselhando e assim por diante. Mas esse entendimento das estações. Aí o que eu percebo é o cara que vive ainda uma realidade ministerial pequena e quer, sei lá, chegar na hora do culto, subir no palco, pregar e ir embora para casa dele. Não, filho, tem que chegar 3 horas antes do culto, ajudar a arrumar a cadeira, suar, ir lá no banheiro, passar um papel debaixo do sovaco, trocar de camiseta para poder pregar depois do culto, ficar conversando com a galera e aí comer pizza e depois ir para casa, entende? Então, entendi. Esse entendimento das estações do ministério é fundamental, né? Muito legal, muito legal. E eu acho, né, eu comecei esse raciocínio para chegar a essa conclusão, né? E eu acho que todos deveriam chegar a um tempo de reprodução. Como a gente, por exemplo, citou a Bethel, né? A Bethel, ainda que não seja uma igreja implantadora de igrejas, é uma igreja que reproduz no mundo todo. Ela, além de formar ministros que, enfim, tocam e influenciam a adoração no mundo todo, ela forma materiais, literatura, forma, enfim, diversas ferramentas. E o Jesus Culture, por exemplo, em Sacramento, Exatamente. uma igreja incrível que, né, nasceu a partir da Bethel, né? Isso é muito legal. Eu acho que esse é um desafio. E essa questão da plantação da igreja precisa ser ainda mais falada e valorizada, porque nada se compara a uma igreja nova, né? A força que ela tem evangelística, a força que ela tem, a leveza que ela tem, e não é por maldade que uma igreja de 15, 20 anos não tenha, é porque é natural. Agora, você tem várias famílias para cuidar e várias estruturas para lidar, né? Que aquela igreja inicial não tem. Então é tão importante que, em tempo todo, em cidades que já tem igrejas, estejam novas igrejas sendo plantadas, né? Com certeza. Essa vitalidade única, né? A paixão evangelística de uma igreja nova é incomparável. Incomparável. Você não pode nem cobrar isso de uma igreja com mais anos. Né? E até porque uma igreja com mais anos, ela tem que lidar com a manutenção, né? Sim. E a manutenção, por mais que ela não seja muito querida e desejada por muitos, ela é uma realidade inevitável. Sim. Enfim, o crente vai amadurecer, vai ter 10, 15 anos de caminhada e você vai precisar, depois de 15 anos, estar alimentando, suprindo ele de formas que lá no começo você não precisava fazer, né? Sim, sem dúvida. E nisso tudo ainda, você tem tempo de fazer crossfit.
Você tem um irmão gêmeo, né? Deus. Não é um dos dois que tá aqui, né? Eu tenho. Mas é muito por essa questão de ter uma vida muito compartimentada. Então, por exemplo, eu não trabalho de manhã eu fico em casa. Ok. Com os meus filhos, de manhã eu faço crossfit, de manhã eu cuido das minhas coisas, tenho meu tempo devocional e assim por diante. Mais 2 horas da tarde eu vou pro escritório e aí fecho a porta da minha sala e atendimento atrás do outro, reunião atrás da outra, enfim, até 11 horas da noite que eu vou voltar para casa e aí, enfim, assistir This Is Us com a minha esposa e dormir. Então, a questão é o quê? A questão é organizar a tua vida de tal forma que você não viva apagando incêndio. Uhum. Então, mas construindo, né? Para mim isso é muito claro. Eu tenho o dia de preparar a pregação. Eu tenho o dia de preparar o roteiro de estudo bíblico que vai para os grupos pequenos. Eu tenho o período de tempo para cuidar das questões administrativas. Eu tenho outro período que eu abro para atendimento. Então, por exemplo, sou pastor titular de uma igreja e eu quero continuar tendo contato com as ovelhas. Então, eu tenho 2 tardes e noite para aconselhamento. Então, qualquer pessoa da igreja vai lá, marca horário e vai conversar comigo, ainda que demore 2, 3 semanas, enfim, vai lá. E é maravilhoso, porque mantém o meu coração conectado sabendo o que está acontecendo, à igreja local, ao pastoreio da igreja e tudo mais. Então, é uma questão de organização. E, enfim, faço crossfit, surfo também. Que legal, muito bom. Meu amigo, obrigado. Foi muito abençoado aqui. Na verdade, eu marco essas comentários, só filma, mas é pra mim, na verdade. Bom demais. Deus abençoe muito sua família. Em nome de Jesus. A Onda Dura, tudo que vocês estão construindo aí, viu? Vocês estão marcando a nossa nação. Deus abençoe demais. Família de Dizescope como um movimento, que o Senhor possa levá-los ainda mais longe. Amém. Glória a Deus. Espero que você tenha sido abençoado por esse papo aqui que a gente teve. Queria te incentivar a compartilhar aí. Pega essa conversa aqui e manda para todo mundo, pega esse link, se está assistindo o podcast, divulga para a galera aí. E claro, se inscreve no canal do YouTube aqui, se inscreve aqui na sua plataforma de podcast para você receber tudo que a gente está fazendo aí. Deus abençoe você e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Valeu. Valeu, gente. Tchau, tchau.